Vamos lá então, né? Vamos lá, meus colegas, são 17 horas e 9 minutos na capital federal do Brasil, né? Estamos aqui numa quarta-feira já, voltando do frio agora, e com uma conversa que vai ser muito bacana dentro do nosso grupo, né? Que talvez até se torne um fórum permanente aqui de discussões sobre questões relacionadas à inovação e propriedade intelectual. Bom, como todos já sabem, no encontro de hoje a gente terá uma conversa sobre a inserção do Brasil no Sistema Internacional de Inovação, harmonização internacional de legislações de propriedade intelectual, modernização do INPI e colaboração com INPIs de outros países, né? E para conduzir a nossa conversa de hoje, a gente vai ter nada menos que Jorge Ávila, um dos presidentes da INPI mais longevos, talvez até o mais longevo da história, né? E também a Wanda Scarpezini, que é a nossa debatedora âncora, quem também foi presidente da INPI e um monte de outras coisas, né? E dispensa maiores comentários, eu não vou ficar investindo tempo em falar sobre o currículo do Jorge e da Wanda, porque nunca seria tempo suficiente para a gente cobrir tudo. Bom, feita essa introdução aqui, eu vou pedir então para Jorge Ávila, com você a palavra. Ok. Gente, eu acho que esse tema da internacionalização é um tema que tem sido ora negligenciado, ora tratado como um tabu, um tema abordado de maneira muito ideológica. Eu acho que isso vem produzindo um imenso prejuízo à inovação no Brasil. Eu vou tentar desenvolver isso da melhor maneira possível e a gente tem chance de discutir em seguida. Eu organizei essa fala em 5 blocos. Primeiro, tratar um pouquinho da relação que existe entre globalização e necessidade de inserção nesse sistema internacional. Depois, comentar um pouco do esforço internacional que foi feito para a integração e harmonização. Em seguida, falar um pouco desse tratamento que, a meu ver, equivocado, que vem sendo dado a esse tema no Brasil. Falar também, eu acho que da recente superação, talvez o de começo da superação desse mal entendimento, né? E pensar no que é uma agenda imediata para que a gente consiga ter uma inserção melhor. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre a questão da globalização e da necessidade de reconhecer internacionalmente os direitos de propriedade intelectual para que você possa participar de maneira ativa dos sistemas internacionais de geração da inovação. Acho que a gente associa a globalização muito imediatamente, primeiro, à movimentação de pessoas e de ativos físicos, e só num segundo momento que a gente pensa que a movimentação de ativos intelectuais também precisa, de alguma maneira, ser facilitada, porque há muitas e muitas barreiras ao comércio de propriedade intelectual no mundo. A principal dessas barreiras me parece ser justamente a falta de harmonização. Para a gente pensar os efeitos da falta de harmonização, eu gosto de pegar uma das coisas que, para mim, é um dos equívocos mais gritantes do que aconteceu nos últimos anos, aquela famigerada tomada de 3 pinos, né? Assim, ao fazer uma tomada como aquela, imediatamente todos os produtos que você podia trazer de fora, que se ligavam na tomada, passaram a ter um empecilho gigantesco por uma bobagem absolutamente menor, tanto que é o fato de você ter mudado os pininhos, a ordem dos pinos de uma tomada. Eu vejo assim, verdadeiramente a extensão dessas vantagens, essa abertura, essa liberalização do comércio para a área intelectual como absolutamente fundamental num mundo que é cada vez mais interdependente em tudo. A gente tem um mundo que ele é interdependente no combate por exemplo, a pandemia, e ao trabalhar com o combate à pandemia, a gente de imediato pensa primeiro no acesso a equipamentos como respiradores, máscaras e uma série de outros insumos. Os países que foram mais afetados pela crise jamais poderiam ter respondido ao desafio de oferecer isso na quantidade necessária se não houvesse facilidade de comércio. No segundo momento, a gente está todo mundo preocupado com o desenvolvimento de vacinas e medicamentos.
Isso é um esforço internacional. É um esforço que, de alguma maneira, quando resultar, ele vai ter que ser coordenado comercialmente entre os parceiros que desenvolveram os medicamentos, as vacinas, e os potenciais interessados clientes, que é praticamente o mundo inteiro. Se a gente não tiver uma regra simples de alguma maneira reconhecer os direitos associados à produção intelectual de vacinas, medicamentos ou de qualquer outra coisa, né, a gente se exclui de uma maneira muito óbvia do circuito de produção de inovação. Assim, eu tenho visto com muita alegria que o Brasil conseguiu participar tanto do esforço de Oxford quanto do esforço da China, um sediado na Fiocruz, o outro no Butantan, e isso seguramente tem uma relação muito forte com a postura que a Fiocruz teve desde o primeiro minuto. Butantan eu não acompanhei, mas eu acredito que tenha sido semelhante, de dizer, olha, não tem, esqueçam todas essas discussões que pode haver no campo mais ideológico, mas é evidente que a Fiocruz vai trabalhar em colaboração com empresas e institutos de pesquisa e que todos eles vão respeitar uns os direitos dos outros. Uma barreira grande hoje no Brasil, que é o fato de que a gente tem um sistema de concessão de direitos de propriedade industrial de alguma maneira ainda muito desconectado do sistema internacional. Por mais que a gente tenha feito esforços grandes para diminuir essa distância. Eu acho que nessa hora é bom a gente ter clareza de que os direitos de autor e conexos eles não enfrentam, pelo menos em princípio, a mesma dificuldade, porque eles são mais facilmente reconhecíveis por todos, uma vez que basta a publicação da obra, que os tratados originais de Paris e Berna estendam os direitos pelo mundo inteiro, ou pelo menos entre todos os países signatários. Já no direito de propriedade industrial isso não acontece porque há necessidade de exames. E os exames eles foram tratados como objetos de legislações nacionais com algumas idiosincrasias. A gente vai tratar desse assunto com um pouquinho mais de detalhe para frente. Mas o fato é que, assim, havendo ou não havendo idiosincrasias, o conceito é universal, tanto nos direitos de autor e conexos, quanto na propriedade industrial. Ou seja, do que se trata é de proteger os ativos intelectuais de quem quer que seja, em todos os locais onde esses ativos possam gerar valor. Se isso não for feito de maneira clara, há evidente propensão, evidente impulso, evidente incentivo a que determinados conteúdos, determinadas inovações, determinados conhecimentos até, sejam mantidos em segredo, sejam mantidos afastados de determinadas sociedades onde esses direitos não são adequadamente reconhecidos e protegidos. Essa discussão ela vai ela começa já muito cedo, né? Assim, e o primeiro resultado concreto, os primeiros resultados mais visíveis dessa discussão foram os tratados originais as convenções de Paris e a Convenção de Berna, que estabeleceram um regime internacional de proteção para a propriedade intelectual. Paris, a questão da propriedade industrial, e Berna, os direitos relacionados à propriedade literária e artística. Acho que o segundo grande movimento, o segundo grande lance nesse movimento de maior internacionalização e integração é a criação da OMP. E a criação da OMP, na verdade, ela reúne um conjunto de tratados que vinham sendo discutidos isoladamente, que visam justamente complementar, de alguma maneira, o que havia sido decidido em Paris e Berna, entrando um pouco mais no nível dos detalhes. O nível dos detalhes, em particular, importante para a propriedade industrial. Então, porque a maior parte dos tratados que a OMP administra são tratados relacionados a marcas, patentes, desenhos industriais. É um pacote inteiro de tratados que visa facilitar com que direitos originalmente obtidos, reconhecidos em determinado país membro do sistema das Nações Unidas, seja também
passível de reconhecimento com menos custo e com mais simplicidade nos demais países. A OMP, é bom lembrar, é uma agência especializada das Nações Unidas, o que não quer dizer que todos os países da ONU pertençam à OMP, porque os países podem aderir às agências e delas se retirar, como, por exemplo, fez os Estados Unidos agora, na Organização Mundial da Saúde, mas elas constituem um sistema. E os países membros das Nações Unidas, por um ato de vontade, podem participar, e, ao participar, aderir aos tratados que melhor lhes convier. E, assim, que, na minha opinião, nesse caso, são todos. Assim, o terceiro movimento importante foi o surgimento dos escritórios regionais, capitaneado pelo Escritório Europeu de Patentes. Jorge, pois não? Jorge, deixa eu... É que eu estou me perdendo um pouco no raciocínio aqui, né? Eu vou te pedir só para me ajudar a pontuar um pouco melhor, porque você está com o cérebro, acho que mais aquecido que o meu, né? O meu cérebro está meio leso aqui hoje, né? Então, só para voltar no início da nossa conversa aqui, né? Você pontuou, né? Que teriam 5 principais pontos da conversa, né? Só ajuda a gente a se posicionar mais ou menos. O primeiro ponto da conversa, eu tratei muito rapidamente, na verdade, é a necessidade de haver uma maior integração, certo? Do sistema de comércio de propriedade intelectual. Ou seja, da mesma maneira que a gente facilita o comércio de propriedade física, bens, serviços, né? Que simplifica o trânsito de pessoas, é absolutamente necessário para que a gente participe de um sistema, ou que a gente tenha um sistema de inovação colaborativo e aberto, onde você possa associar contribuições de diferentes empresas, pessoas, universidades, não importa em que parte do mundo elas estejam, que você tenha um sistema fluido de licenciamento, de contratação, de colaboração entre diferentes atores econômicos. Se os contratos sejam simples, você tem razão de ter pontuado, porque acho que eu passei muito rápido. Para que esses contratos sejam simples, é evidente que é necessário haver uma certa harmonização no que se entende por uma patente e nos direitos que a ela estão associados. Ou seja, se você tiver um entendimento em cada país distinto, se os tribunais reconhecerem em cada lugar de maneira distinta o que é passível de proteção e o que não é, você vai transferir para as empresas, para as universidades e para os indivíduos o trabalho de escrever em cada contrato o que eles querem que valha. O sistema legal ele só simplifica a redação de contratos. Quer dizer, é pura ideologia achar que você ao não aderir a um tratado, você protege alguma coisa, porque não protege nada, porque a vontade das partes vai se fazer. Ela vai se fazer de uma maneira simples se aquilo que os dois querem estiver razoavelmente bem escrito na lei. Se uma lei for de um jeito e outra lei for do outro, o contrato vai ser um contrato de uma complexidade infinitamente maior. Mas, no final das contas, é óbvio que só vai ser contratada à vontade das partes. Assim, para dar um exemplo desse tipo de coisa, certa vez, quando eu estava no INPI, a Petrobras foi me procurar como empresa. A Petrobras, eu posso falar porque é uma empresa pública e eu não acho que seja nada secreto que eu vou contar aqui. Né? E me dizendo que ela e aquela empresa que estava ali vinham negociando um acordo de colaboração tecnológica com cláusulas de licenciamento recíprocas, algumas de lá para cá, outras de lá para cá, e que isso tinha tomado 2 anos e meio de negociação de um time de mais de uma dezena de pessoas de cada lado. E que o INPI, num canetaço de um examinador da área de contratos, pediu para mudar 16 cláusulas do contrato. Mas, olha só, não é possível isso. Primeiro que a parte, só quem falou foi a Petrobras nesse momento, é bom registrar que não é Petrobras de um governo liberal, estou falando desse momento, se eu não me engano, Petrobras durante o segundo governo Lula. Não é possível que a gente que vocês não percebam que o que está aqui é o que é melhor para as duas partes.
Porque não é possível fazer nada melhor do que isso daqui na visão de nenhum dos dois. E se isso aqui não for possível, não vai ter contrato nenhum. Não, E isso, assim, a dificuldade da Petrobras era, inclusive, explicar à contraparte o que o escritório de patentes estava opinando no contrato de licenciamento que as duas empresas haviam ficado anos negociando. Isso só tem no Brasil, é uma jabuticaba legal. Tá certo? Então, você explicar isso para alguém, o cara fica achando que você está querendo passar a perna nele. Começa a achar que isso é coisa de republiqueta. Assim, aquela empresa estatal combinou com o escritório de patentes para inventar essa dificuldade. É uma coisa que ninguém entende. Porque assim, tipo, não é a melhor prática internacional, é uma jabuticaba, certo? E enfim. Então, o que ele está dizendo é assim, seja qual for o conceito do que a gente tem, do que é bom e do que é ruim, para você ter um ambiente internacional que facilite a colaboração, facilite o trânsito de conhecimento, facilite a inovação aberta, é bom que haja harmonização de leis e um entendimento uniforme do que são os direitos devidos a quem inventa, a quem cria marcas, a quem cria desenhos, a quem protege indicações geográficas. A harmonização é parte da facilitação do comércio de bens intangíveis. Jorge, só para pegar o gancho seu, você falou da harmonização de leis. Quando a gente olha para a lei, né, tem muitas dessas coisas que acontecem, que você está citando, que não estão na lei especificamente, mas talvez na forma com que se interpreta na regulação e na operacionalização, né, Wanda? Na regulação interna dos órgãos. O Jorge, eu vou deixar você correr um pouco aí com o teu assunto para você finalizar esses 5 pontos, porque eu tenho questões assim um tanto radicais para colocar aí e não quero te interromper demais. Então, toca aí os outros assuntos para a gente poder levantar questões, digamos, ortogonais. Eu acho que é ótimo, porque assim, eu também vou chegar, começando com esse nheco-nheco um pouquinho suave, vou chegar em alguns pontos bastante radicais. Não, vamos radicalizar logo esse negócio. Vamos radicalizar logo esse negócio, porque eu acho que a oportunidade de criar uma estratégia nacional de propriedade intelectual é a oportunidade de se propor mudar o rumo que as coisas vêm tomando. Claro. A gente está entendendo que o rumo não está bom, porque o rumo, na minha opinião, claramente não está bom. Ou seja, a primeira coisa que eu acho que vale a pena pontuar assim, é que o Brasil, a meu ver, tem um patrimônio de inovação muito inferior ao seu potencial de geração de inovação. A gente tem capacidade para ter muito mais. Por que temos tão pouco? Eu acho que parte da resposta disso é porque estamos alijados do sistema internacional de inovação, por um conjunto de fatores, dentre os quais por um sistema de leis arcaico, um sistema de práticas, não são só leis, são regulamentos internos, são práticas. São práticas. Costumes e decisões judiciais que foram sedimentadas, entendimentos, enfim, que afastam a gente do mainstream da inovação. Assim, claramente, tipo, eu presenciei, tive a ocasião de presenciar, empresas que dizem claramente, assim, não tenho coragem de investir num centro de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, porque isto custa muito dinheiro e esse investimento pode ir todo pelo ralo, porque não há segurança de que você vai ter o devido, esperado respeito à propriedade intelectual no Brasil, como você tem na Colômbia, no México, nos Estados Unidos, no Canadá, na Suécia, no Japão, na Coreia, no Vietnã. No Brasil, não. Acho que esse é uma coisa para prestar atenção. Não é uma coisa comparando o Brasil com o IP5. É comparando o Brasil com o Chile, com a Colômbia, com o Peru. Com o México, com a Costa Rica, com Portugal. Então, vamos prosseguir. Então, essa história da internacionalização ela começou no século XIX,
ela se estende, Paris e Berna, ela se estende, ela se amplia e se aprofunda com a criação da OMP, ela se aprofunda mais com os acordos de regionalização em escritórios regionais, que produzem uma verdadeira federalização. Ou seja, acho muito interessante que as pessoas não percebem que a harmonização radical, a harmonização total, é equivalente a você criar uma federação. Assim, é que a gente não pensa quão absurdo seria se as leis de patentes e marcas do estado do Rio de Janeiro fossem distintas das do Paraná, de Santa Catarina, das de São Paulo, do Espírito Santo, mas é disso que se trata, certo? Então, elas são tão ridiculamente distintas das leis argentinas, paraguaias e colombianas, quanto seria ridículo se fossem distintas de São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Então, os escritórios regionais, eles atacaram isso e não por outra razão, surgiram na Europa, onde havia claríssima percepção de que não apenas para esse assunto, mas para todos os assuntos, uma diversidade maluca de leis emperrava o comércio e atrapalhava a economia. Então, o nascimento do Escritório Europeu de Patente, ele não é junto, mas ele é paralelo à consolidação primeiro do mercado comum europeu, depois da União Europeia, e outra coisa com a Oficina de Harmonização de Marcas, que hoje tem outro nome, que eu não me lembro qual é. Esses esforços todos culminam, acho que aí, período de aprofundamento da globalização, consenso de Washington, acho que aí um entendimento mais claro sobre o mundo globalizado, é a criação da OMC, prometida já há tantos anos. Finalmente, a OMC é criada e o Tratado de TRIPS consolida um avanço maior no sentido de harmonizar leis. Mas nem de longe ele consegue fazer o que, por exemplo, o Escritório Europeu de Patentes fez. As leis continuam ainda muito distintas. Tá certo? E, por conta disso, não só a União Europeia tem o seu regulamento de propriedade intelectual, puxado pelo IPO, mas quem cria as leis é a Comissão Europeia, em várias partes do mundo começaram a surgir comunidades que tentaram unificar legislações de propriedade intelectual, criando regulamentos nos tratados plurilaterais de comércio. O Brasil acabou denunciando todos e, em geral, a cláusula de propriedade intelectual foi o calcanhar de Aquiles de todos. No Brasil, inventaram uma coisa que se chamava de TRIPS Plus, qualquer harmonização maior do que a de TRIPS. O bom é não ficar tão igual. Então, até como se Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo devessem, no máximo, comungar daquilo que estaria em TRIPS, entendeu? Passou daquilo é ruim para o Espírito Santo, ou para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro. Esta é a ideologização que se fez, esse termo TRIPS Plus significa, olha, já harmonizamos mais do que seria bom. Vamos manter assim separado, porque senão se ficar igualzinho, alguém se dá bem. Mais ou menos assim, São Paulo deve estar se dando bem em cima do Rio de Janeiro e do estado de Mato Grosso. É igual demais a lei. Entendeu? Então, vamos mantê-las mais separadas, mais diferentes. Isso fundou, na verdade, isso afundou as discussões da ALCA e, no âmbito da OMP, afundou, explodiu, dinamitou as negociações em torno do Substantive Patent Law Treaty. O Brasil foi um dos principais dinamitadores, conseguiu capitanear um grupo de países em desenvolvimento com um entendimento quase nulo do que representava aquilo, e as discussões pararam. E criou, em seguida, uma agenda de desenvolvimento na OMP, que começou com uma discussão muito ideologizada, mas que eu gostei muito, porque a gente pôde ir fundo na discussão sobre o que de conteúdo havia de verdade nessa discussão entre desenvolvimento e propriedade intelectual. Em que medida que a harmonização, TRIPS, que outros acordos poderiam ser detrimentais para os países em desenvolvimento. Se de verdade uma maior harmonização atrasaria a transferência de tecnologia dos países ricos para os países pobres. Não foi conclusão unânime, nada nesse mundo é unânime, mas eu diria que a conclusão da Agenda para o Desenvolvimento, quando, por unanimidade quase, os membros indicam que Brasil e Estados Unidos vão sentar e fazer a resolução final sai
eu acho que de maneira bastante equilibrada, dizendo que, olha, você tem sim que ter a mais ampla harmonização e tem sim que ter certas condições de excepcionalidade quando você perceber que o usufruto de direitos de propriedade intelectual está produzindo algum tipo de efeito disfuncional. E eu acho que isso é hoje um entendimento que permite superar esse preconceito com relação à harmonização. Então, você tem um conjunto de leis mais simples, as mais evidentemente adequadas a regular a inovação em condições normais, e você tratar situações excepcionais com cláusulas de excepcionalidade. Eu acho que nessa direção, assim, o Brasil ele sai da agenda para o desenvolvimento. Eu acho que tem uma concepção mais moderna de propriedade intelectual, mesmo no âmbito de um contexto de um governo esquerda. O Brasil, na Assembleia seguinte da OMP, se torna uma autoridade internacional no PCT e, poucos anos depois, adere ao Protocolo de Madrid. Eu acho que o que está faltando fazer agora, primeiro, modernizar o INPI. Acho que a gente tem que adotar as melhores práticas dos países da OCDE. Isso inclui pedidos de marca multiclasse, conhecimento de marcas não convencionais. Há um conjunto de práticas que a gente tem que simplificar e, eu acho, que tornar compatíveis com o que você tem no resto do mundo, porque senão você acaba penalizando quem mora aqui, e quem vive aqui, e quem faz negócios aqui, e quem tenta fazer inovação aqui. Na minha opinião, eles me perguntam, você acha que tem que comprar o pacote todo? Eu acho que é o pacote todo. O mundo demorou muito para construir esse pacote todo. O pacote todo custou da ordem de $1 bilhão para conseguir fazer um acordo de reconhecimento de marcas, de patentes, de desenhos industriais, de indicações geográficas. E, na minha opinião, é o pacote todo e ainda falta. Assim, eu na OMP cheguei a advogar que as patentes deveriam ser escritas em inglês no mundo inteiro. Acabar com essa coisa, porque a simples tradução da patente já introduz dúvidas jurídicas, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que abrir a cabeça e pensar isso de uma maneira... Qual é o objetivo da lei? É colocar a gente no contexto da inovação. Entendeu? Jorge, Sim, deixa eu te fazer alguns pontos aqui para o questionamento, porque a gente não tem tanto tempo, né? Por exemplo, quer dizer, eu não sou, digamos, tenho uma visão mundial e discuto propriedade intelectual no âmbito da internet, etc. e tal, mas gostaria de levantar alguns pontos aí para a gente pensar. Quer dizer, com a mudança cada vez maior, né, das colaborações, na área de TI, por exemplo, a inovação toda é função de agregação de diversos pontos. A gente está vendo um fenômeno importante que é, por exemplo, o setor de celular, vamos botar entre aspas, está ignorando as patentes, porque é impossível levantar e pagar patente para cada pedaço do chip que você agregou, etc. e tal, tá? Então, há uma discussão importante sobre a validade hoje do sistema patentário mundial, das regras sobre as quais ele está sendo feito e como é que nós, Brasil, que temos que entrar, obviamente concordo em gênero, número e grau, não dá para ficar, digamos, de avestruz aqui nesse mundo de inovação, mas como é que nós vamos encarar uma mudança constante de valores em propriedade intelectual, que é basicamente sair daquele conceito de propriedade e exclusividade para, eventualmente, um do sharing knowledge and sharing economy, com as dificuldades associadas que os sistemas de multiproprietários, vamos dizer assim, geram internacionalmente nessas discussões, né? E, como consequência, eu levanto também o problema
da pouca viabilidade e, digamos assim, um questionamento cada vez maior. Vamos lembrar uma coisa mais para trás, que foi a questão da ACTA, aquela Agência de Proteção de Direitos, né? Quando foi atrás de pirataria e contrafação, na Europa, perdeu redondamente a capacidade dela de regular e proibir uma série de coisas, né? A outra questão que vai nessa linha é: a gente está vendo a dificuldade mesmo, e isso é um dos problemas nossos, mas não é só nosso, dos pequenos negócios, pequenas invenções, o custo associado a entrar nesse mercado que cada vez está sendo dominado por grandes corporações. Então, só está valendo a pena explorar uma patente quem é uma corporação, né? Tem uma série de estudos aí, eu tenho participado de uns jantares aí da INTA, porque eles sempre estão num negócio de internet, e se discute muito a questão da validade realmente futura dos acordos. Não por não harmonização, porque a harmonização é fundamental, mas essa harmonização que aí está vai se tornar obsoleta. Como que a gente vai se preparar para este movimento? A Tesla, vamos dar um exemplo. A Tesla, por exemplo, abriu a patente. A Covid dificilmente vai ser patenteada, a vacina da Covid. Dificilmente. Vai ter algum acordo, alguma coisa para pagar custos, mas a lógica da propriedade está perdendo terreno. O próprio setor de copyright, música, filmes, etc. e tal, achou um caminho aí do Creative Commons, mas para patente isso é uma coisa mais complexa. Já se tentou discutir muito esse assunto, mas ainda não se chegou a um acordo, né? Como é que nessa estratégia que nós estamos vendo aí do governo, que não pensa o futuro, eles pensam em modificar um pouco o que já tem, criando novas coisas, mas não necessariamente pensar o caminho para o qual a propriedade intelectual vai se desenvolver e como nós vamos estar inseridos nesse contexto, né? Então, só para colocar um ponto assim ortogonal, mas não contrariando, que a ideia de não tem jeito de não ser harmônico, não tem jeito de não ser colaborativo, mas as regras de propriedade intelectual hoje vão ficar obsoletas, com certeza, né? E já tem esse setor aí, outro setor que eu posso levantar é de chips, de microeletrônica. O investidor, hoje em dia, se pedisse para alguém que vai montar uma empresa de produção de chip, garantir a ele que ele não vai violar patente nenhuma, ele não monta a fábrica, porque a agregação são de milhões de pequenas patentes e demoraria mais tempo do que para construir a fábrica. Então, essa ideia neste mundo que a gente está vivendo de informação, e este setor de informação que está sendo dominante, ele está começando a ignorar os princípios da propriedade intelectual. Então, essa discussão, acho que ela precisava existir numa estratégia como essa que o governo está propondo, e eu não estou vendo. Mas, enfim, queria ouvir sua opinião. Obrigada. Deixa eu te dizer, Vandri, o que eu penso. Primeiro, vou tentar responder de uma maneira organizada, mas, por favor, me ajuda, porque você tocou em muitos pontos, se alguma coisa ficar mal falada ou omissa, tá? Tá. Primeiro, com relação à harmonização versus
obsolescência das leis. A gente vive um período de transformação muito acelerado. Todas as leis de todos os países, de todas as partes do mundo vão ficar obsoletas rápido. E a gente sabe que, infelizmente, o sistema jurídico se move mais lentamente do que a realidade social, a dinâmica econômica. Então, no mundo inteiro, a gente vai ver descompasso entre o que é o ambiente econômico desejável para que a tecnologia e o conhecimento fluam com mais rapidez e o aparato jurídico legal existente. Agora, o meu ponto é que, e aqui pode ser um pouco forte isso, mas todo mundo está perdendo a corrida para a tecnologia, todos os sistemas legais, mas a gente está perdendo mais ainda. Se a gente conseguir chegar perto de onde os outros estão, já é um ganho grande. Assim, a gente não entendeu direito o que aconteceu no século XX. A gente foi uma luta para aprovar uma lei de patentes. Foi. Entendeu? No finzinho do século XX, entendeu? Assim, e a gente, logo depois, minou essa lei de patentes sob várias formas. Entendeu? Então, a gente tem e a lei de patentes é só uma questão. A nossa lei de marcas é de classe. Entendeu? Então, assim, a gente tem... nós estamos atrasados em tudo, nesse aspecto. Entendeu? Então, assim, a gente está mais atrás ainda. Concordo inteiramente com você que a dinâmica econômica está a fazer com que se repense a maneira de organizar o sistema de inovação. Assim, eu, particularmente, você citou o exemplo, eu te agradeço, não sei se você sabia disso, eu trabalhei durante alguns anos na Qualcomm. A Qualcomm, companhia que vive única e exclusivamente de vender propriedade intelectual e chips. São dois segmentos, dois braços da Qualcomm. Eu trabalhava no braço de propriedade intelectual, o que tem o próprio braço de chips como cliente. O que acontece nessas indústrias de inovação muito rápida e de necessidade de construção de padrões é que a dinâmica de competição mudou muito. E a própria maneira de fazer contratos. Agora, eu discordo de você um pouquinho só com relação aos fundamentos. Assim, a maneira de contratar as licenças mudou. Mas os fundamentos dos direitos de propriedade sedimentados, especialmente na lei americana, na lei europeia, na lei japonesa e agora na lei chinesa e na lei coreana, eles são absolutamente fundamentais para você entender os contratos. Se você não tiver os contratos de licenciamento e colaboração tecnológica, são de uma complexidade brutal por causa disso. São muitos atores, cada elemento. Só para a gente ter uma ideia de como que isso funciona do ponto de vista físico, né? Numa empresa como a Qualcomm, a Ericsson, você tem uma divisão que está trabalhando no desenho de chips. Eles têm propriedades, desenvolvem propriedade intelectual também, mas a propriedade intelectual sobre o desenho sobre aquela arquitetura daquele microchip. A inteligência que está sendo codificada no chip está sendo desenvolvida numa outra divisão. Essa outra divisão é a divisão que compete nos foros internacionais para criar os novos padrões. Então, por exemplo, a Qualcomm ela não era ninguém no 1G e no 2G. No 3G, ela cresceu muito. Como super forte, o 4G foi a campeã. Agora está brigando para ser campeã do 5G. O que significa ser campeã? Do pool de tecnologias que compõe o padrão, ela quer ter patentes sobre o maior número possível. E aí esses pools de patentes, são grandes volumes de patentes, eles vão ser negociados em portfólio. Só para pegar um outro exemplo, se a Lia estivesse aqui, ela ia achar que eu estou implicando com ela. O INPI tinha dificuldade de entender o licenciamento de um portfólio completo de patentes, incluía patentes que não só não eram patentes brasileiras, como que sequer haviam sido apresentadas ao INPI. Nem interessava naquela época. Né? O INPI pergunta por que você não estava... Olha só, quem fabrica telefone, usando tecnologias que foram desenvolvidas no mundo inteiro, vai exportar esse telefone.
Então, vai embarcar aqui, e o que eu estou dando para ele é uma licença que dá jeito de montar o telefone aqui no Brasil e vender no Camboja. Porque ele está com licença do meu portfólio inteiro de patentes. Ele pode fazer, uma vez que ele adquiriu essa tecnologia, pode fazer com ela o que bem entender em qualquer parte do mundo. Ele está no mundo globalizado, ele não está licenciando para usar só no Brasil. Ele está licenciando para usar onde quer que ele queira. Está certo, no mundo inteiro. Então, este contato, agora ele fatura no Brasil, então ele vai pagar o royalty no Brasil, sobre a patente do Camboja. Entendeu? E é assim que funciona. Porque agora, mais uma vez, a estrutura de leis ajuda, o contrato é mais compreensível. Se a estrutura de leis ela é muito intricada, é difícil para qualquer um entender o contrato. Não, a harmonização de contratos, eu acho que é o caminho que vai, na verdade, é a lei de contratos, né? Quer dizer, a base dos contratos, mas aí pode vir a prevalecer outros modelos das regras de IPI. Sim, você pode contratar, por exemplo, o Creative Commons, assim, só para a gente nivelar os entendimentos. Assim, eu adoro o Creative Commons. Agora, para mim, o Creative Commons é uma maneira de licenciar. O É uma maneira de base é o mesmo. Ou seja, eu só posso, inclusive, oferecer de graça na internet uma licença Creative Commons, o que é meu. Se houver dúvida sobre a propriedade disso, ou seja, se essa música for plagiada, eu não posso oferecer no Creative Commons. Eu pensei a discussão que eu tive uma vez por uma mesa redonda com a Anvisa no Congresso Nacional. Não. Então, gente, olha só, se eu quiser dar de graça a molécula que eu desenvolvi, eu preciso ter certeza que é minha. É meu. Quero dar para que as empresas de genéricos do mundo inteiro, eu sou uma universidade, desenvolvi uma molécula. Eu, com segurança, permitir que qualquer fabricante de genéricos do mundo fabrique um medicamento usando a minha molécula, eu tenho que poder ter certeza de que ela é minha. Eu preciso que o escritório de patentes vá lá e veja se alguém não desenvolveu essa molécula antes. Eu não posso doar o que não é meu. Cada um só pode dar o que é seu. Eu não sei como é que... eu não sei exatamente. Eu acho que essa discussão, na minha opinião, é a discussão que precisa perpetrar dentro do INPI para que haja conhecimento suficiente nessa modernização do INPI para o entendimento deste caminho futuro das modificações das próprias leis que vão, digamos assim, harmonizar e gerenciar a propriedade, né? Agora, a exclusividade talvez seja questionado. Então, existe muita discussão. Eu não estou defendendo o ponto A nem o ponto B. Eu estou levantando as discussões que tenho participado aí nesse mundo, principalmente por conta de estar participando da internet e dos problemas que a internet traz ela mesma para a área de propriedade intelectual, né? Por si só. O nome de domínio, por exemplo, é um problema de marca quase insolúvel, né? Então... Sim, porque nós tomamos cuidado no começo. Enfim. Assim, eu vejo, Wanda, assim, que há uma mistura e a primeira vez que eu ouvi isso eu nem entendi. A primeira vez eu ouvi isso num seminário no Itamaraty. Eu ainda era candidato a presidente do INPI. E fui num seminário que, se eu não me engano, a Fiocruz organizou com o governo da França no Itamaraty. E aí a pessoa, não me lembro mais se ela era ministra, não me lembro mais o que ela era. Era uma senhora muito, muito interessante lá falando assim, que a gente não deveria misturar o que é construir uma base sólida de direitos de propriedade com regras de uso da propriedade. Entender o que significa você ter uma lei que garante o privilégio do interesse público. Então, por interesse público, eu posso desapropriar a sua fazenda. Por interesse público, eu posso quase fazer qualquer coisa. Agora, isso não quer dizer que a lei que regula a propriedade da terra
deva ser fragilizada. Vai mudar, né? Entendeu? Esse que é ou seja, então, ter direitos bem concebidos permite, inclusive, usar esses direitos de maneira criativa. Eu tenho certeza da extensão dos meus direitos. Né? É que nem aquela coisa da fazenda. Eu não sei direito onde a minha termina, onde a sua começa. Então, naquela faixa de dúvida, ninguém planta nada. Não. Faixa de Gaza. Ali fica uma faixa de proteção que ninguém faz nada, porque eu não vou correr o risco de plantar ali para amanhã você dizer que é seu. E com propriedade intelectual acontece parecido, ou seja, se eu não sei os limites da minha patente, né, eu protejo uma molécula, alguém vai lá e coloca um radicalzinho inativo na ponta dela. Ele violou ou não violou a minha patente? Essas coisas elas têm que ser claras, entendeu? Eu botou um radicalzinho inativo ali na ponta dela. Faz jus ou não faz jus a outra patente? E aí essas coisas é bom ir caminhando para um entendimento harmônico no mundo, porque facilita a interação. Não, facilita com certeza, mas a gente... Agora, faltou uma perguntinha para você responder. Você não acha que essas questões de futuro do país para a própria integração e viabilidade do nosso setor de inovação poder realmente crescer, que ela, nessa estratégia proposta aí pelo governo, isso não devia estar mais detalhado, mais focado, quer dizer, como meta prioritária dentro de um marco na verdade, regulatório que se pretende alcançar nessa estratégia para o nosso setor, né? Henry, só um minutinho, que eu vou atacar muito rapidamente essa pergunta, que me ajudar a completar, inclusive, o que eu queria expor. Vai falando aí. Eu acho fundamental que isso seja parte da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Acho que isso deve ter a mais profunda relação possível com o ingresso do Brasil na OCDE. As leis, como a Wanda muito bem disse, estão ficando caducas no mundo inteiro. Então, o melhor pensamento sobre leis no mundo, na minha opinião, se organizou na OCDE. Então, ali tem foro para se discutir a modernização de leis de propriedade intelectual, de maneira harmônica, porque não adianta um modernizar para um lado, outro modernizar para o outro, o resultado vai ser ruim. Assim, há um entendimento na OCDE. Eu espero que o Brasil faça parte de verdade disso, que ele ingresse, discuta e contribua para o estabelecimento de um entendimento global acerca de qual é a melhor maneira de regular isso, e vamos caminhar junto com todo mundo, porque acreditando de verdade que existe ganho na maior colaboração entre os países. Com certeza. Eu acho que inovação colaborativa é a única que vai sobreviver, né? Eu não consigo. Eu trabalhei durante algum tempo nessa empresa, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, e eu vi, primeiro que eu fui lá, me impressionou a diversidade cultural dentro do campus da Qual. É gente do mundo inteiro, é impressionante. É uma beleza. Aquilo tem comunicações com universidades e empresas no mundo inteiro, desenvolvendo só. Aqui no Brasil, a gente organiza hackathons e coisas para testar os limites, botar em uso, e tudo isso vai gerando uma rede de direitos que, de alguma maneira, se comunicam e beneficiam a todos. Eu acho que assim, acreditar na inovação é um ponto importante. Tem gente, e isso é uma discussão que não cabe aqui, né, que tem dúvida sobre o real valor da inovação. Se não seria melhor... Isso é uma discussão para 2 anos, né? Agora, partindo do princípio de que a inovação seja boa para quem a pratica e para quem é consumidor, de quer que seja, acreditando nisso, eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente precisa de um sistema de propriedade intelectual que favoreça a colaboração internacional para a geração de inovação, um sistema global de inovação aberta. E que isso depende da harmonização. Se a harmonização vai ser no sentido A, no sentido B, a gente discute na OCDE. Eu acho que é amplo. E aí, para fechar só, aí sim uma provocação radical, eu acho o seguinte, o INPI, tal qual antigamente o escritório de patentes francês, tal qual antigamente o escritório de patentes do Marrocos, tal qual o escritório de patentes de Portugal,
nunca vai ter condição de garantir que poderá resolver o backlog sozinho. Eu acho que a fórmula está na conjugação com os escritórios de patente da região, como fez a Europa, como fez a África Francesa. Eu concordo em gênero, número e grau. Tem que fazer um escritório latino-americano de patente, ou um escritório pan-americano de patente. Pan-americano. Entendeu? Whatever. E aí você faz o que o escritório europeu de patentes faz. E você, em cada país, faz o que o escritório de patentes francês faz. E é isso. Então, aí você tem uma reunião de esforços, porque parece absurdo, né? 10 mil examinadores de patentes, eles não têm cabimento nenhum. Eu adoraria precisar ter isso, porque é uma pena que 500 mil patentes que estão no USPTO não estão aqui. Porque significa que 450 mil patentes por ano jamais serão licenciadas para uma empresa brasileira. Então, eu acho que, como proposta também radical, quer dizer, primeiro fazer um acordo de colaboração e fazer, no Brasil, uma priorização das coisas do nosso interesse. O resto é dos outros também. Cada país já faz a sua priorização em termos de interesse. Nós também temos que fazer uma curva ABC daquilo que vai ser analisado no país, tudo aquilo que a gente vai fazer, uma colaboração com outros. Aqui a gente faz não sei o quê, lá faz não sei quanto, porque senão vai ficar inviável com a velocidade de desenvolvimento do conhecimento que nós temos hoje. Não, porque a gente está numa situação assim, a gente gostaria muito que o Brasil fosse mais inovador. Significa multiplicar por 2, 3, 4 o número de patentes. Aí a gente pensa no backlog do INPI. Não, Deus pode, gente, entendeu? Né? Tem que ser bom. O Brasil tem que torcer para ter 10 vezes mais patentes. Mas... Patentes boas, né? Vamos lá. Vamos deixar os outros falarem. Não, vocês já provocaram muito a gente aqui. Vocês sabem que eu sou um cara que aceita provocação, né? Bom, Jorge e Wanda, obrigado aqui pela parte introdutória que a gente teve a conversa aqui, vários pontos foram levantados. Jorge, você estava falando da questão de harmonização, e aí é bacana porque a Wanda viveu bem isso lá na década, né, de 90. Quando eu estava lá no TRIPS ali, a Wanda era presidente do INPI ali, né, Wanda? Estava no JIP ali. E aí, sabe que me lembrou uma coisa? Era a criação do JIP. Jorge e Wanda, sabe o que me lembrou? Lá nos idos de 95, eu lembro que eu estava na indústria farmacêutica nacional, junto com o pessoal da LANAC ali, né? Era no laboratório nacional, e muito eu lembro que eu ouvia o pessoal falando não, que não deve ter patente, não deve ter patente, não deve ficar daquela história, né? Se sim ou se não, se sim ou se não. Bom, não precisava ser um grande gênio, né, para perceber que na conjuntura global, né, que a gente tinha, que o sim ia passar, né? E assim como acabou passando, eu até escrevi aqui no nosso chat com requintes de crueldade aqui no Brasil. Passou e passou com pipeline e com parágrafo único do artigo 40, que está até em discussão agora ali, né, em votação no Supremo agora, né, 20 e tantos anos depois. E na época eu lembro que no Brasil não se discutiu, já que é quase que assim, já que vai harmonizar ou já que vai partir para isso, qual que é a melhor forma para o nosso país? Só para usar o mesmo exemplo da indústria farmacêutica, a Índia, lá nos idos de TRIPS, né? Lá de 95, 94. Ela usou todas as salvaguardas que podia. E hoje é um polo global de produção de fármacos. O Brasil simplesmente sucateou toda a indústria de farmoquímicos e hoje a gente, em época de pandemia, sofre uma boa parte dessa falta de competência no nosso país. E era um país, assim como a Argentina, que produzia fármacos também. Né? Mas tem uma diferencinha deixa eu lembrar Pode falar. Vamos. Vou lembrar rapidamente. O artigo 68 da lei garantiu que a indústria toda da América Latina viesse para o Brasil. E isso foi uma jogada dentro do próprio governo e junto com as fármacos locais. Então, eu estava à frente disso, então, depois, em um outro momento, posso explicar melhor o 43 versus o 68.
mas todo mundo acreditava que o 43 equivalia, o 68 nega o 43. Então, digamos assim, não houve todas as possibilidades de proteção viável, mas houve muita oportunidade naquele momento, é que muitas indústrias que não tinham inovação aqui no Brasil, fármacos, porque uma delas, que era bem inovadora, está aí até hoje. A maioria partiu para cópia e levantar os genéricos, porque não necessitava investir em P&D. Então, o nosso país tem... fazer um complemento no teu, fala aí. Porque acho que é bastante importante, porque a gente ouve Pode muita falar. história da Índia, aproveitou das salvaguardas e o Brasil não. Assim, na Índia, se a Índia não tivesse aproveitado das salvaguardas, fábricas teriam sido fechadas, porque eles fabricavam muitas moléculas que tinham patentes nos Estados Unidos e na Europa, e muitos empregos teriam sido perdidos. No Brasil, a gente não aproveitou e não perdeu nenhum emprego, nem nenhuma fábrica fechou. Porque a gente não fabricava nada daquilo. Não. A gente não tinha nenhuma fábrica, e continua não tendo, depois de 20, 30 anos sem patente farmacêutica, a gente comprava todos os princípios ativos. E só fazia a formulação no Brasil. Então, na verdade, o Congresso foi só reconhecer que não fazia a menor diferença aquilo para o Brasil, porque a gente não ia mudar nada, porque ninguém fazia aquilo no Brasil. Porque era mais barato comprar da Índia o princípio ativo e fazer a formulação, botar dentro do blister aqui no Brasil. Exatamente. Aliás, coisa que continua sendo feita com a lei de patentes com mais qualidade, porque a lei dos genéricos garante que agora você tem que, pelo menos, comparar o que está fazendo com um medicamento de referência que tem uma patente. Original, né? Pelo menos com original. Então, talvez, assim, acho que eu duvido que o legislador tenha tido essa inteligência, mas o resultado foi que, se ele tivesse aproveitado as salvaguardas, não só não ia ter criado nada de bom, como ia ter atrasado em 5 anos a criação de uma indústria de genéricos de qualidade no Brasil. Com certeza. Então, não aproveitar as salvaguardas. Não teríamos atraído, não teríamos atraído todos os demais laboratórios que acabaram saindo da Argentina. A Argentina queria matar a gente, os Estados Unidos quis matar a gente, por conta da atração que a lei garantiu naquela ocasião. São, digamos, estruturas. Eu tenho sempre um problema de comparar a Índia com o Brasil, conhecendo razoavelmente lá. Aquilo lá tem pontos e polos com algumas coisas, mas tem um outro mundo por trás, que é a cultura milenar religiosa, que jamais será viável no Brasil, né? Então, essa lógica não dá para comparar países, né? Eu sou de opinião que países são entidades totalmente não compatíveis e comparáveis. Tem cultura, gente. Deixa eu só comentar uma coisa, que eu li num comentário, já não me lembro mais de quem, assim, que as patentes são só um indicador. Não. As patentes são um indicador. Da mesma maneira que o número de papers publicados são um indicador. Mas os papers não são só um indicador. Os papers, eles expressam o conhecimento, registram o conhecimento e são um mecanismo de transmissão de conhecimento. Da mesma maneira, as patentes, o número de patentes é um indicador. Mas as patentes não são só um indicador. As patentes são um mecanismo de reconhecimento de direitos. Permite estabelecer contratos de colaboração, contratos de licenciamento e transferência de tecnologia. Tem isso, você cai no mundo do segredo industrial, você cai no mundo da falta absoluta de condições de ter um mercado dinâmico e inovador. Então, o que põe, de uma certa maneira, ordem no relacionamento entre atores, na produção do que a gente chama de inovação aberta, são os direitos de propriedade intelectual, particularmente as marcas e as patentes, mas também os direitos sobre programas de computadores, os direitos sobre desenhos industriais, e etc. Então, esses direitos são conformadores dos objetos passíveis de serem negociados. Beleza.
Jorge e Wanda, deixa eu só voltar ao ponto aqui, eu não quero monopolizar muito o negócio, mas acho que é só para a gente fechar, porque a gente está, como vocês bem colocaram, a gente está em meio agora à questão da discussão de uma estratégia nacional de propriedade intelectual, né? Então, ele tinha um bom momento para a gente parou um pouco para refletir sobre isso, e momento de reflexão é difícil, né? A gente parar para pensar, né? E pensar coletivamente. O exemplo que eu dei lá do TRIPS, voltando a 95 ali, né? Depois da nossa lei de 96, foi só para dar um exemplo de como aquela história, né? Indo mais ou menos o que o Jorge está falando, né? Harmoniza, não harmoniza, harmoniza, não harmoniza. É quase que assim, que vai harmonizar, uma hora deve harmonizar. Agora, qual é o melhor momento para harmonizar e o que a gente precisa para tirar proveito para o nosso país, ou, né, da melhor forma, que quando a harmonização chegar, a gente não seja atropelado. Vide 1995, e só um comentário, tá, Jorge? Como eu trabalhava numa das poucas indústrias farmoquímicas do Brasil, que era a Lips Farmacêutica, e a gente estava começando a sintetizar hormônios aqui no Brasil, lá nos idos de 1900 e nova lei de patentes, né, eu não posso deixar de falar também que tinha indústria nacional, sim, Biolab tinha, Cristália tinha, e eram as poucas indústrias que a gente tinha, mas não é o caso agora. O ponto que eu estava querendo chegar mais era, quando a gente fala simplesmente adotar ou não adotar, e não trabalha em qual o melhor momento e o que a gente precisa fazer antes, já temos um pouco da história. E só um outro comentário, Jorge, assim, essa era a bola aí, você me deixou pingando lá no começo, né? A gente falou do nosso pino de 3 pontos, né? Brasileiro. O pino de 3 pontos brasileiro é um exemplo típico de um padrão que o Brasil adotou antes do resto do mundo, um padrão global, desenvolvido para ser um padrão internacional. 2 países no mundo foram os early adopters. Bom, a Suíça e o Brasil. A Suíça e o Brasil, se eu não me engano. África do Sul e Brasil, né? Vamos lá. A Suíça eu não sabia que tinha adotado, não. Né? Eu estou me enfiando aqui no... O Henry, eu acho que a coisa, na verdade, ela tem que ser vista de um ponto de vista pragmático. Para quem que você vende eletrodoméstico? De quem que você compra? Não, aí você pega e você cria. O nosso padrão era o melhor que tinha, Ávila. O nosso conversava com a Europa e Estados Unidos, né? Funcionava tudo, era tudo. Funcionava tudo no nosso. A gente conseguiu estragar umas poucas boas. Não, mas de qualquer forma, Jorge, é aquela história. Adotamos um padrão internacional. Mas acho que a questão não é adota ou não adota, é como adota, claro, né? mas eu só queria chamar a atenção assim, quando eu falo adotar um padrão, é muito mais no sentido das melhores práticas da OCDE, tá certo? Do que no sentido de, estrito senso, um padrão discutido e tal. Porque é muito diferente você buscar realmente criar mecanismos para aumentar a interação e você criar mecanismos de barreira e proteção contra o comércio. Assim, na verdade, o Brasil, eu adoro o Inmetro, tá? Mas o Inmetro tem na sua história um período muito longo, inclusive, de pensar como criar barreiras não alfandegárias. Não alfandegárias à entrada de produtos, entendeu? E não dá para a gente não pensar que aquela tomada, do jeito que a gente adotou, ela não tinha um ranço disso. Embora, de alguma maneira, protegido pela égide de um padrão internacional discutido, sei lá por quem. Mas o que o Jorge está falando é mais harmonização e não porque existe um padrão eu tenho que adotar, mas é trabalhar para que o padrão da maioria seja harmonizado, seja, digamos, para todos. Né? E se a maioria estiver equivocada, vamos lá convencer. Vamos lá da OCDE, no fórum lá de propriedade intelectual da OCDE, e vamos discutir até a exaustão, até que nos convençam o que nós convencemos. Agora, cada um seguir um caminho não funciona num mundo integrado de conhecimento e inovação. Essa é a história. Eu não estou querendo dizer que as pessoas têm que ter as mesmas crenças que eu, os mesmos... harmonizar em torno do que eu acredito. Não, é importante harmonizar da melhor maneira que a gente consiga pactuar. O que eu acho que é contraproducente, e para o Brasil, desde muito tempo, é contraproducente, você pensar que pode ter uma indústria que é isolada do resto do mundo,
se protege, não interage e fica sustentável. Não fica. Numa hora ela fica defasada, ela Não anda. é engolida pela outra. Nós vivemos isso em só a inovação que salvou a nossa metalurgia, por exemplo, né? A inovação, se vocês lembram, lá nos anos 90, dois japonesinhos lá do Paraná mudaram completamente o conceito de alto forno usando novos materiais. Simplesmente inovaram e venderam a tecnologia para o mundo todo, inclusive para os japoneses. Só para fazer um disclaimerzinho, que acho que é importante fazer, assim que eu tenho um respeito profundo pela Libes, pela Cristália. Eu, quando fui da FINEP, nós demos prêmios de inovação para a Cristália. Assim, o esforço do Brasil para entrar na química fina, o esforço do Brasil para entrar na biotecnologia é uma coisa fabulosa. Agora, eu sinceramente acredito, é óbvio que nenhuma das outras pessoas não são obrigadas a participar das minhas crenças, que o fato de ter tido uma lei de patentes exigente desde o primeiro momento, que não foi primeiro, já demorou para caramba, né? Ajudou, não atrapalhou. Você pode até depois me mostrar, mas alguma coisa na Libes foi descontinuada por causa disso. Eu não tenho história disso. Eu vou ficar contente de saber se de fato houve, entendeu? Mas isso, Jorge, como a gente fala, outra conversa, né? Ficou lá para trás já. O que a gente tem que, acho que o foco da nossa conversa agora, né? Voltamos a falar, né? Harmonização, não harmonização, internacional, nacional. Muito do que eu vejo, né, Jorge e Wanda, é que as pessoas acabam adotando uma postura, né, harmonizar ou não, sem, de fato, ir a fundo nas discussões e verificar o que isso pode realmente trazer e ajudar o sistema de inovação e assim por diante, né? Porque não é assim, sim ou não, mas em que condições que isso pode ser melhor, né? Eu acho que a questão de... No entanto, Henry, só para ser um pouquinho alfinetador, se a gente ficar dando também corda demais a todas as discussões sobre as dificuldades, os problemas, tudo que a gente tem que enfrentar para harmonizar, não harmoniza nunca. Vou dar um exemplo claro disso, né? Aproveitando que a BPI está ausente, que é melhor a gente falar mal das pessoas quando elas não estão. Quando elas não estão. Não, mas eu gosto da BPI, tá? Essa é só uma brincadeira. Mas assim, a BPI resistiu muito ao Protocolo de Madrid. E assim, resistiu como? Não, tem que primeiro criar um multiclasse, tem que primeiro fazer isso, tem que primeiro fazer aquilo outro. A lista de exigências tão grande... Não faz nada. Que você nunca aderiu ao Protocolo de Madrid, entendeu? Assim, o outro está falando com o presidente da BPI, o Luiz Ricardo, ele falou assim, Jorge, a gente não estava certo? Olha lá, continua sem multiclasse até hoje. Você olha, está sem multiclasse até hoje, é um absurdo. Mas não aderir ao Protocolo de Madrid era um absurdo maior ainda, entendeu? Assim, você caminha pelo mundo e não vê uma marca brasileira, gente. As marcas do mundo inteiro chegam aqui fácil de alguma maneira. Agora, não tem um facilitador para levar isso daqui para lá. Entendeu? Mas, enfim, esse é só um detalhe. Sem querer se desdizer. Não estou te desdizendo. Assim, é claro que tem que pensar como, é claro que tem que avaliar. Agora, eu penso o seguinte, com duas discussões ortogonais. Uma é bom ou não é bom caminharmos para ter mais harmonia entre as legislações? É bom ou não é bom não haver barreira? É bom criar barreiras ou é bom destruir barreiras? Isso é uma discussão no plano. A outra, na vertical, havendo qualquer que seja o nível de harmonização, qual é o sentido e a maneira de fazer? Talvez, né, Jorge, pensando em como é o mundo e lembrando da história do TRIPS lá para trás, ao invés de ficar falando se é bom ou não é bom, pode se partir do princípio que uma hora vai acontecer, né? Então, será como que a gente se prepara para essa hora, né? A grande questão é que enquanto se discute se sim ou se não, não se discute o como. E a gente já tem uma história lá para trás disso, né? Como a história ficou para trás, é bom a gente aprender um pouco também. Aprender. Mas, de qualquer forma, o convite que a gente tem, né? Aliás, até desse nosso próprio grupo aqui, a Wanda até falou, né? Tem que dar uma coisa mais formal, poderia se chamar um fórum permanente, né, Wanda? Talvez tivesse mais... Falei que podia ser um fórum, nada estruturado com CNPJ, nada disso.
Mas Pois alguma é. coisa que seja um fórum e que a gente possa reconhecidamente ter voz, porque eu Isso, acho que perfeito. isso é importante. Como se faz aí, como foi feito no IoT, nós criamos inicialmente um fórum de IoT. E depois começou a ser, eu já fui para a Itália para falar de IoT, enfim, são lógicas sem CNPJ nenhum, entendeu? Exatamente. O importante é ter um local para discussão, né, qualificado. E aí, quando eu olho Qualificado. para a minha tela aqui, né, vejo que são 18 horas e 20 minutos, vejo Maria Celeste Meric, vejo que Araquém Lima já abriu o microfone, Chile Coutinho, Edilson Pedro, Ana Patrícia, Morales Vilha, né, Deixa só para eles citar os que falarem, estão, Henry. Deixa né? a turma falar aí um pouco. Então, a gente tá assim, caminhando essa nossa... Teve uma série de provocações que nós nos impomos, eu acredito aqui, mas me parece que uma das conclusões que eu tenho é como que a gente deixa, né, de pensar e discutir essas coisas tão importantes para o nosso país. Maria Celeste Emerick, você que foi do Jeep lá para trás, e a Wanda tinha comentado, né, que ela trabalhou lá na criação do Jeep naquela época também, né? Gostaria de fazer um comentário. E Araquém Lima, eu vi que abriu o microfone também, viu, Araquém? Celeste, Araquém? Quem vê primeiro? Araquém, vamos lá. Eu acho que tá mais fácil aqui o seu microfone, hein? Ah, não, peraí. Desligado Minutinho era só. com esse microfone. Não, peraí. O Edson Pedro É o também seguinte, levantou a mão. Tem uma Edilson coisa. Pedro. Agora, Beleza. Agora foi. Edilson, você que tem que liberar o microfone. Só Bom, boa fazer noite a uma coisa. todos. Minutinho só, peraí, minutinho só. Eu vou Não. fazer uma coisa Bom, aqui. meu Todo mundo agora pode abrir o microfone, pessoal. Perdão. Araquém, por favor. Alô, boa noite a todos. Ótima discussão com muitas provocações, né? Com muitas questões muito interessantes, os desafios são enormes, né? Quero, como provocação também, colocar 3 questões muito rapidamente, né? Não vou discutir, né? Porque não tem tempo, né? Só também como provocações mesmo. A meu ver, essa questão da harmonização, essa discussão específica sobre a harmonização, ela não é o central. As leis, né, e de TRIPS para cá, principalmente isso, né, as leis continuam distintas, né, como foi apontado aí pelo Ávila, mas os direitos de propriedade intelectual estão em completa sintonia com as regras de comércio que são administradas pela OMC. O fundamental, né, a meu ver, são os princípios de tratamento nacional e o tratamento da nação mais favorecida. Isso é o que importa nesse jogo aí. A segunda questão é que na questão, quando a gente fala do Brasil, a questão central é que faltam empresas com estratégia tecnológica e estratégia de negócios, né, que são coisas diferenciadas, que sejam articuladas por um portfólio de propriedade intelectual. É isso que o Ávila falou, assim, essas enormes empresas, o caso da Qualcomm, que tem milhares de patentes, milhares de marcas, tudo, e elas, quando sentam com outra para conversar, elas têm uma noção que elas são donas de um pedaço do estado da técnica e a outra é dona de um pedaço do estado da técnica, e o que articula a estratégia tecnológica que ela desenvolve com a estratégia de negócio dela são exatamente os direitos de propriedade intelectual que elas detêm. A gente não tem empresas desse tipo, né? Qual que poderia apontar? 3 ou 4. Uma empresa como a VEG, por exemplo, não tem, que é uma empresa importante, multinacional. A Embraer também não tem. Talvez a Petrobras, sabe? Mas não, assim, não é nesse estilo de uma Huawei, de uma Qualcomm, de coisas desse tipo, né? E por último, é que não há política industrial no Brasil, principalmente uma política que organiza uma estratégia de inserção global, ativa e baseada em inovação. Então, a gente está na discussão aí de estratégia de PI, política de inovação, e agora vai ter outra de estratégia de CIT, e as coisas não se conversam e não tem uma política mãe, uma política industrial. Então, assim, cada um atirar para um lado e, assim, querendo o quê? Que os pequenos desenvolvedores, as startups, vá ganhar o mundo. Eu acho que isso não funciona, né?
Então, para finalizar, a última coisa, aquele tipo de estratégia da Coreia, Taiwan, tal, que foi imitação, tal, chegar à inovação, foi uma que deu certo, não é possível mais fazer isso, é muito difícil. A da China foi uma estratégia diferente daquelas, eles diferenciaram e são os grandes desenvolvedores de tecnologia, estão na ponta, na linha de frente. Né? Então, qual é a nossa estratégia? Essa que é a discussão. E, a meu ver, esse debate que está ocorrendo em relação à EMP não está dando conta do recado. Bom, essas são só provocações, né? Mas parabéns ao Ávila, sempre boas discussões, boas provocações, né? E vamos tocando debate para frente, né? Muito boas colocações aí, hein? Muito boas colocações que eu estou alinhada com você, viu, Araquém? Porque, de fato, agora, por que nós não temos isso? Por uma ineficiência da estrutura e do arcabouço que toma conta de propriedade intelectual no país. Né? E esta proposta que nós estamos lendo aí, ela não traz soluções, ela é muito superficial, ela atinge vários pontos, mas não se aprofunda como propostas significativas para resolver os problemas do Brasil nesta área. E vamos só para dar um exemplo disso, que eu acho que vale a pena pontuar isso. Quando a China, e antes da China, a Coreia, fizeram uma estratégia nacional de propriedade intelectual, essas estratégias eram o que o Araquém está chamando de uma política industrial. Porque o nome política industrial ele é tricky, ele é um nome complicado porque ele vem muito marcado das políticas protecionistas, verticais do passado. Então, mas verdadeiramente elas eram isso. Eu tive na China uma única vez, em 2009, eu acho, 2008, e a China, a Academia Chinesa de Ciências, como parte da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual da China, havia comprado a divisão de microcomputadores da IBM. A Lenovo é o ThinkPad. Ou seja, a ideia de que você... Por que a gente não tem empresas brasileiras inovadoras? A gente não quer. Isso eu me lembro, assim, uma vez numa discussão acalorada, com uma certa irritação. Agronegócio não vai nos levar a essa situação. Eu vou te dizer, por exemplo, o agronegócio mais ou menos, tem muita inovação no agro, atualmente. Eu não entendo até hoje por que o Brasil não foi capaz de criar uma Monsanto. Por que a Embrapa não se tornou ou não foi matriz, célula máter de uma Monsanto? Por que a gente não é capaz? A gente não tem, não é que não é capaz. Alguma coisa na nossa organização econômica não incentiva que as pessoas façam isso. Assim, eu vi empresas do mundo inteiro virem ao Brasil comprar empresas inovadoras. Eu não vi uma empresa brasileira ir lá fora comprar uma empresa inovadora. Por quê? Eu acho assim, a Estratégia Nacional de PI tinha que abordar esse problema. A gente não existe. É um problema cultural nosso. Sem inserção global. A inovação é global. A inovação é para o mercado globalizado. Ou não é. Mesmo na agricultura brasileira, a agricultura brasileira tem, sim, bons contratos e tudo. Agora, você tem razão. A agricultura em si não é um setor, não é na plantação de soja. Agora, nos insumos poderia ser. E a gente não tem isso, entendeu? Alguém está comentando aqui, o João, está gerando muita ciência, mas a gente não tem incentivo para transformar a ciência em negócio. Em tecnologia. Em tecnologia e em empresas. E ir buscar lá, inventar a roda não se faz, gente. Assim, eu quero ser campeão. Se me permite só um parênteses, sim. Parece que o que está na base dessa discussão é o seguinte: são as definições estratégicas mais fundamentais. O Brasil resolveu ser o celeiro do mundo.
A Ásia resolveu ser a oficina do mundo. O que leva mais vantagem é ser a oficina. A inovação se dá pelo campo da oficina. A gente desenvolver tecnologia que vai produzir melhores grãos e vender grão não resolve. Não, a gente não entra no mercado tecnológico, a gente fica vendendo grão. Por mais que a gente invista em ciência e tecnologia e vai melhorar nossos produtos agrícolas e a gente conseguir vendendo produto agrícola, commodity, e depois vem as grandes empresas e ganham dinheiro com a logística de fazer a distribuição desses produtos agrícolas. Agora, eu acho que tudo é uma questão de incentivo. Né? Assim, eu lembro do velho Porter lá com aquele seu livro do diamante. Um dos assim, pontos básicos para gerar incentivo para uma indústria florescer é ter um mercado abundante. O mercado de agro, mais abundante que o brasileiro, difícil. A gente não foi capaz de usar isso para gerar uma fábrica, uma indústria criativa e inovadora de tratores autônomos, de drones, de insumos agrícolas, de químicos ou biológicos. Assim, há um problema no sistema de incentivo. E aí é uma crença minha. Mais uma vez, ela tem que ser discutida para ser verdadeira. Eu acho que você está enganado quando você diz que todas as leis são iguais e que baixa o tratamento nacional. Assim, eu acho que se a gente desse tratamento nacional para todos os estrangeiros do mundo, como a gente dá aqui no Brasil, no mundo inteiro, a inovação seria mais lenta no mundo inteiro. Ou seja, a gente não tem incentivo para que as pessoas desenvolvam um portfólio de ativos intelectuais negociáveis. E sem isso não tem inovação. Inovação não é fazer no laboratório. Inovação é fazer no mercado. Perfeito. Jorge, deixa eu fazer só uma coisa, só um comentário em ordem geral aqui, pessoal. São 18 horas e 31 minutos. A gente tinha aqui um espaço que o Edilson Pedro tinha levantado a mão há um tempo e a Maria Celeste Meric já ia fazer um comentário também. O que acontece, pessoal? A gente tem alguns outros comentários que eu não posso deixar de citar aqui, tá, Ávila? Aqui teve um pessoal que comparou, né? A gente não tem uma Monsanto, a Embrapa não se tornou, mas a Embrapa, com as suas mais de 400 cultivares, é o que segura hoje muito da economia do Brasil, né? A gente pode não ter a Monsanto, mas a gente não pode simplesmente acreditar que a Embrapa não tenha gerado muita riqueza nesse país também. Mas, de qualquer forma, é só um comentário que foi feito aqui em off também. Celeste, você gostaria de fazer algum comentário depois para passar para o Edilson Pedro? Boa noite a todos. Henry, na verdade, eu como entrei muito ao final, estava pensando em mais uma vez ouvir e ver os encaminhamentos que vocês iam fazer, achando que a discussão ia rebater de alguma forma na consulta pública nessa parte. Mas, enfim, aproveitando só um comentário assim, mais genérico, né, dentro dessa coisa, eu entendo que a gente tem que encontrar espaços para ter uma agenda positiva no Brasil, né? Parar de lenga-lenga, sabe, tentar construir uma agenda positiva, né? Como eu acho que está sendo um pouco esse fórum, tentando, né, ter uma representatividade para despeito do contexto político, a despeito da... Porque, caros, quando você está num negócio de tecnologia, igual eu tive à frente da Fiocruz muitos anos, é de uma coisa evidente quando, né, eu comecei na Bioconvention, naquelas feiras internacionais, né, lá nos Estados Unidos e umas na Europa, o respeito que o Brasil tinha naquele momento e como a gente era assediado por todas as empresas querendo fazer parcerias, etc. Quando a gente vai afundando, vai entrando nessa coisa de corrupção, vai entrando num poço, essas empresas sumiram, né? Quer dizer, lógico que hoje, em pandemia, você tem as oportunidades e em cada momento você tem alguma, mas é impressionante a visão da falta de interesse, seja por insegurança política, seja por conta do vai e vem dessa agenda brasileira. Mas, enfim, é isso, eu acho que não vou ocupar o tempo, não. Quero respeitar e ouvir vocês discutirem. Obrigada. Obrigado. Só para aproveitar o gancho que você deixou sobre a questão da estratégia, é que tem alguns pontos da estratégia, quando a gente fala que deveria se discutir mais, deveria se trazer uma discussão mais qualificada, é só um comentário que a gente não precisa esperar a estratégia nacional ser feita para a gente continuar fazendo o que a gente já vem fazendo aqui. Então, essa aqui já é a nossa transição. A gente vai entregar lá o documento, vai entregar as contribuições. O que vai ser feito daquilo, né, Celeste? A gente espera que seja bem aproveitado.
mas a gente não depende da estratégia, ou não depende de um órgão de governo, seja lá quem for, né, fazer o incentivo para que a gente siga as nossas discussões qualificadas. Então, basicamente, a resposta é essa, né? Não vamos aguardar a estratégia, alguém querer fazer alguma coisa para a gente fazer. Vamos fazer por nossa conta, tá? Edilson Pedro, por favor. Só uma observaçãozinha. O Sérgio está lá Claro. fazendo um inseticídio nesse momento, com a raquete, que é uma inovação não sei de onde. Eu estou vendo ali que o Djokovic, aqui por na muito menos, USP. foi Eu estou eliminado do na torneio. USP e as janelas ficaram abertas. Eu matei 10 agora. Essa foi uma chacina de mosquitos. Sérgio, você está sendo gravado, você está confessando em rede nacional, né? Então, isso não se faz. Vamos lá. Mas ele é a favor dos mosquitos. Edilson Pedro, vamos lá. Obrigado pela palavra. Me sinto muito alinhado, né, com os que me antecederam, inclusive com o Jorge Ávila nas suas colocações, né, e professor Araquém, e reforço o seguinte, que não adianta a gente discutir a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual sem ela ser um componente do desenho da política de inovação. Entendeu? Por dentro da política de inovação que a gente deveria estar realmente discutindo uma estratégia nacional de propriedade intelectual e as adequações do sistema de propriedade intelectual para poder explorar e manter as vantagens competitivas da política, né, industrial brasileira, se ela houvesse, né, como bem apontou o professor Araquém. Mas, como a gente está discutindo a política de inovação, eu vejo o seguinte, os atores não estão engolindo fácil o discurso do governo de que está integrado a política de inovação, a estratégia de inovação com a de propriedade intelectual, entendeu? E não está. Eu tive acesso ao documento do decreto que está na Casa Civil, a seção que fala sobre propriedade intelectual, ela é uma seção que, assim, eu não vou dar um adjetivo para não ficar ruim, né? Está sendo gravado, isso depois a faca volta contra mim. Mas assim, é atrasado, não tem estratégia nenhuma, não tem realmente densificação da questão. Então, toda essa reflexão, né, sobre a questão dos fluxos de comércio internacional, divisão internacional do trabalho, qualificação do emprego, cadeias de valor de setores estratégicos, né, que deveriam estar embasando uma discussão de estratégia, de política de inovação, estratégia de inovação e de propriedade intelectual, esquece isso, né? Agora, interessantemente, quem introduziu a questão da agenda de desenvolvimento dentro da OMP foi um secretário brasileiro na OMP, junto com o argentino, né, em resposta à reunião de Doha da OMC, né? E eles lançaram um documento, inclusive no Congresso da OMP, exatamente demandando uma estratégia de desenvolvimento baseada em propriedade intelectual, né? E nesse documento eles colocam claramente a necessidade dos países em desenvolvimento se posicionarem em relação ao TRIPS na questão da saúde, né? E também em relação à Convenção da biodiversidade, né? Essa questão tanto do setor de saúde, né, que é muito importante dentro do TRIPS, mas, sobretudo, a questão da CDB, dos conhecimentos tradicionais e acesso ao patrimônio genético, isso é muito estratégico para países como o Brasil, né, que deveria estar posicionando, sim, na sua estratégia nacional de propriedade intelectual, questões firmes, né, em relação a essa coisa que não ficou bem resolvida, a harmonização entre o TRIPS e a CDB, né, para o lado da CDB, que é o que nos interessa dentro das cadeias internacionais de valor e da produção de conhecimento baseado nos conhecimentos tradicionais, na biodiversidade brasileira. Eu não vi até agora a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual posicionar qualquer ponto em relação a isso na sua estratégia internacional, né? Então, isso é uma questão muito importante para a gente trazer como contribuição. E outra coisa que a gente poderia trazer também como contribuição é a questão do Patent Box, né? Porque se você não desenvolve
os sistemas de incentivo à propriedade intelectual, né, lá na empresa, né, e incentivo fiscal, você não consegue usar realmente uma ferramenta importante que os países têm usado para estimular o uso das criações e da propriedade intelectual nos seus setores produtivos. Então, essa questão do patent box, ela é muito importante, isso reformaria a nossa lei do bem, né? Reformaria, a nossa lei do bem está muito atrasada em relação a isso, e eu também não vi os atores de governo discutir isso até agora. Então, essas são duas questões que eu traria, né, que acho bastante importante a gente estar discutindo, né? Até gostaria de ouvir a posição do Jorge Ávila sobre esses dois pontos. O Edilson tem uma posição bastante forte com relação a todos os dois, na verdade. O primeiro ponto, com relação à biotecnologia e à biodiversidade brasileira, até eu fui um dos primeiros caras a pensar nisso, uma política clara. Eu ajudei a criar o Comitê Nacional de Biotecnologia, e a intenção básica da história era, desde o começo, inserir o Brasil na biotecnologia moderna e explorar, em particular, a via de você desenvolver princípios ativos e substâncias de interesse a partir da biodiversidade brasileira. O que aconteceu, e aí talvez a gente tenha alguma divergência, e isso talvez mereça ser discutido numa sessão própria disso, é que, a meu ver, a ideologização em torno da CDB acabou funcionando às avessas. Ou seja, gerou um desestímulo à pesquisa sobre a biodiversidade brasileira. Houve um momento em que o CEGEM tinha que dar autorização para que as pessoas pudessem botar uma folhinha no microscópio. Eu não sei se continua assim. Você podia comprar a folhinha e comer, mas se você ousasse botar ela no microscópio sem autorização do CEGEM, você estava incorrendo em algum tipo de contravenção ou crime, sei lá. O CEGEM tinha que autorizar pesquisas e, durante 2 anos, não foi sequer constituído. A biodiversidade brasileira ficou passível de multa durante 2 anos, e depois o backlog nunca foi sanado adequadamente. E depois você para pensar, durante 12 anos, eu acho, a gente teve uma lei em que a gente criou uma burocracia para autorizar pesquisar. Entendeu? Todo o propósito da CDB, desde o começo, era garantir uma maior fluidez, que houvesse resultado econômico a partir dessa pesquisa. Se você pega e bloqueia a pesquisa na raiz, o resultado econômico declina, e é o que a gente viu acontecer. Então, eu ao mesmo tempo acho que a gente tem sim que ter uma política de valorização da nossa biodiversidade, de buscar explorar essa riqueza que a gente tem, mas que ela não pode ser imobilizadora dos investimentos. Ela tem que ser... Eu acho assim, a gente tem uma tradição de direito formalista e não prática, né? Assim, o juiz tenta extrair a verdadeira verdade das palavras em si mesmas, e não a verdade que se deve observar na relação entre as palavras e o mundo. Acho que já é a da tradição do direito anglo-saxão. O fato é que as palavras em si mesmas, eu pessoalmente, há anos me esforço e não consigo ver verdade nisso. Entendeu? E acho que todos os juízes devem viver um problema terrível, porque é dificílimo encontrar a verdade nas palavras em si mesmas. Eu me lembro assim, as discussões sobre, eu vou dizer um parênteses, só bem rapidinho, discussões no Brasil estavam muito acaloradas na época, por causa da Anvisa, da anuência da Anvisa, com relação ao que era inovação incremental em fármacos, e o que era atividade inventiva que pudesse representar, de fato, uma inovação incremental passível de proteção por uma patente. Essa discussão se arrastando, discussões acaloradas, audiências públicas, uma confusão. Aí eu leio que é na minha mão um julgado da Suprema Corte. O julgado da Suprema Corte é assim, o juiz que julgou, eu queria achar esse despacho novamente. Esta discussão é uma perda de tempo. Não tem que a corte se pronunciar sobre isso. O mercado se pronuncia sobre isso. O USPTO pode dar a patente.
aquela inovação incremental, na verdade, for uma ilusão, na verdade, não tiver atividade inventiva, na verdade, não tiver ganho algum sido trazido para aquela inovação, o consumidor não vai pagar 1 centavo por ela. A patente não vai valer nada. Eu vou comprar outra. Então, não tem que discutir. Você acha que esse medicamento aqui de verdade não merece a patente porque ele é igual ao outro? Compra o outro. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos lá, né? Eu acho que essa coisa, acho que o teu segundo ponto, qual era, Edilson? O primeiro era a questão da biotecnologia. Jorge, só vou pedir um favor aqui. Agora uma questão de ordem aqui. Ó. A gente já está com 18 horas e 45 minutos e, evidentemente, que a gente pode esticar essa conversa por muito mais tempo, né? Talvez até merecesse. Mas aí eu vou ter que fazer uma coisa que a gente costuma fazer nas nossas conversas, que é meio que também poder colocar um ponto final e ficar com aquela vontade de ter mais espaço para a gente poder seguir com a discussão. A gente não vai conseguir, evidentemente, esgotar tudo aqui hoje, né? Então, eu vou usando aqui algumas questões aqui, né, de encaminhamento. Eu estou vendo aqui no chat, tem a questão da gente... Bateu muito, né, Wanda, aqui hoje sobre a questão da importância da gente trazer, colocar em discussões as questões de internacionalização, harmonização. Foi o começo da nossa conversa. A gente tem uma coisa mais propositiva agora, e eu estou até contente que eu estou com a Cris Hopke aqui, uma representante do setor empresarial e industrial na área de acesso à biodiversidade, né, que está aqui conosco. Eu olho para a Celeste Emerick aqui, estou vendo ali também. Né? Henri, eu ia até propor da gente abrir um dos dias aí para tratar desse tema aí. Isso. E me coloco à disposição aí para essa turma super legal aí. Cris, a questão da parceria Biodiversidade mais Inovação, que a gente tem organizado, começou a organizar e deu uma parada na Academia de Ciências Farmacêuticas, ela tem um pouco essa questão de organizar toda a cadeia de valor, desde, né, a produção agrícola até chegar na outra ponta, né? Você fala, né? Como que a gente tem tanta coisa assim, a gente não consegue gerar valor, né? Então, a gente tem que organizar as coisas e, para isso, ser organizado não é por decreto, não é por nenhuma publicação, mas é por trabalho conjunto, de forma consorciada, que eu acredito que a gente possa fazer num grupo, por exemplo, como esse também. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou só pedir para a gente, então, deixar um pouco dessas conversas para o grupo que a gente vai ter de internacionalização e também o próprio grupo que a gente pode ter lá no nosso Slack, lá, para a gente já falar do mundo da biodiversidade e a gente seguir com essa conversa, né, em outras ocasiões também, tá bom? Outra questão importante é que sexta-feira agora, das 5 às 6h30 da tarde, a gente vai ter uma conversa sobre um outro universo que também ficou muito de fora das nossas discussões aqui sobre a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, que foi a questão do mundo dos direitos autorais e economia criativa, né? Ficou muito distante mesmo, talvez até mais distante do que a gente está falando da questão até de internacionalização, por incrível que pareça, sabe? Né? Então, o Henry me permite só fazer 2 observações para finalizar a minha intervenção aqui? Sim, e aí depois a gente vai fazer o fechamento de reunião. Maravilha, maravilha. O primeiro que é o seguinte, que a gente devia talvez pensar que esse conjunto de discussões que vocês estão organizando de uma maneira super bacana, isso pode ser a célula máter de um grupo para discutir a participação brasileira no grupo de... Não sei como é o nome formal que tem. A OCDE é organizada em grupos temáticos. Uhum. E os países vão, com diferentes representantes, não só com diplomatas, levar o estado da sua discussão. É muito bacana, porque às vezes os países não levam não é uma negociação de posição fechada, entendeu? Às vezes você vê gente do mesmo país com posições diferentes, apresentando diferentes interesses, diferentes nuances sobre o mesmo assunto. Então, eu acho que é uma experiência bacana para a gente caminhar no sentido do que a Wanda havia apontado, de tentar fazer com que as leis reconheçam a velocidade da transformação e que a gente trabalhe o mais possível para fazer com que o mundo caminhe de uma maneira que seja positiva para todo mundo. Então, eu acho que a OCDE é um fórum importantíssimo que está se abrindo para nós aqui. E no flanco interno, eu vejo que já estão fazendo isso, mas acho que a gente devia bater com muita força
na ideia de que não faz sentido discutir estratégia nacional de propriedade intelectual, por um lado, política científica e tecnológica, estratégia de ciência e tecnologia, pelo outro, e política cultural e estratégia para desenvolver o setor cultural, pelo outro. Essas coisas têm que ser consolidadas numa estratégia nacional de desenvolvimento de uma economia inovadora e criativa. Eu acho que esse recado, eu não sei de que maneira que vocês pretendem passar o recado dessa plataforma, posso ajudar também. Agora, eu acho que a gente tem que se esforçar, por exemplo, olha, uma coisa fundamental é juntar aí, vamos juntar a macacada toda, porque não adianta sair cada um tirando para um lado. Nessa proposta que a gente tem que fazer, esse grupo de sugestões para essa estratégia, a gente devia fazer a mesma para as outras estratégias que estão sendo jogadas aí no mercado, que olha, gente, para de fazer as coisas separadas, vamos trabalhar com tudo junto, numa hierarquia que tem sentido para o país, porque, inclusive, essa própria questão da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual é totalmente impossível, nesse curto espaço de tempo, você abordar com profundidade e fazer propostas realmente construtivas para uma estratégia que foi gerada por um grupo e que agora vai ser discutida. Quer dizer, no agora vai ser discutida, você precisa de muito mais tempo, porque levou um ano para se discutir a estratégia e agora contribuir com alguma coisa significativa, a gente tem que fazer pequenos bullets do que realmente precisaria ser feito. Mas não podemos contribuir com muito mais do que isso. Mas temos que fazer alguma coisa até a sexta-feira dessa semana, porque acaba o prazo. Perfeito. Só aproveitar, Viola, que você colocou 2 pontos que tem a ver com nossos trabalhos, né? Um deles sobre a questão, né, que você falou, OCDE, etc. A própria Estratégia Nacional de PI, ela tem um ponto muito interessante, salvo engano meu, no eixo 5, que a gente até destacou na nossa resposta que a gente estava fazendo, né, Wanda? Foi ali na sexta-feira passada que a gente fez a leitura, que eles falam de criar um comitê de propriedade intelectual que é ligado ao GIP, com uma participação maior da sociedade. Já comentaram que a gente fez que esse comitê devia estar lá funcionando, inclusive para construir a proposta da estratégia, né? Então, não deixa de existir, já faz parte até de uma proposta do próprio Ministério da Economia, o que não é de todo ruim, porque, afinal de contas, o GIP hoje, com todas as ressalvas, né, Maria Celeste e Wanda, que viveram outro momento do GIP, né, mas existe essa questão, né, de você trazer, equipar melhor o GIP com uma participação maior da sociedade. Sobre a questão, Ávila, de falar e dar o recado que precisa ter a união dessas estratégias todas, qual que é um dos grandes pontos que a gente tem, né? Acho que o maior recado foi dado já, foi dado pela MEI. Quando a MEI, ela fala que vai estruturar, a partir de agora, olha, na mesma semana que a gente tem a consulta pública da Estratégia Nacional de Inovação, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, aliás, exatamente, pelo MCTI, e pelo Ministério da Educação de um lado, e a consulta pública agora, no final, pelo Ministério da Economia, sai a notícia que a MEI vai lançar agora, né, os seus trabalhos da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e como na mobilização empresarial pela inovação, entende-se que é desenvolvimento industrial já na origem, né? Então, eu acho que esse é um ponto, né, que eu diria que as duas propostas suas, Ávila, de certa forma já estão sendo, felizmente, encaminhadas. Um lado do governo, né, vamos esperar que o GIP volte a ter um peso maior, de fato, e com uma participação maior, e do outro lado pela MEI. E outra coisa interessante, independentemente de GIP, de MEI, de Ministério, etc., esse tipo de mobilização que nós temos aqui é essencial, porque sem cérebros, né, como Ávila, como Wanda, Celeste, Ana Patrícia Araquém, tantos outros colegas aqui, né, a gente não vai conseguir chegar muito mais longe também, né? A Emanuela, também estou vendo você, viu, Emanuela? Então, vai.
Bom, mas já são 18 horas e 54 minutos na capital federal do Brasil e com 24 minutos de atraso, o que não é muito comum nas nossas reuniões, né, Maria Celeste? A gente vai caminhando para o nosso encerramento, mas uma coisa mantém-se a tradição, né? A gente pede para que todo mundo, se possível, né, abra ali as suas câmeras para a gente ter os 33 participantes aqui dentro do possível, né? Presentes, Jadir Nunes, Letícia Cater, Ricardo Yugi, Leonardo Pereira, João Jacques, Elizabeth Ritter, né? Que tinha que ter sido mencionada lá na lista inicial, ali, no né? começo, no começo. Né? A Beth Ritter ali. Pessoal, já ouviu falar da Beth Ritter, né? Rosto. Elvira Carvajal, né? E olha só, né? Então, tantos outros colegas, né? O Maurício está aqui também, né? Maurício da Associação dos Pesquisadores em IPI. É isso mesmo, Maurício? Deixa eu ver se eu não me enganei aqui, né? Vamos lá, então, pessoal. Então, né? O meu colega craque de fazer fotos de tela, né? Que é o Clemente Ávila, né? Só para a gente fazer o nosso, né? Os nossos trabalhos aqui, né? Mais uma vez. Hoje eu não vou poder, porque eu estou no celular. Hoje está no celular, não tem problema que eu tenho aqui, ó. Vamos Manda lá, aí. então. Sérgio Rizola, para de matar mosquito e olha para a sua câmera, Sérgio Rizola. Pronto, aí. Legal, então. Então, são 18 horas e 55 minutos. Pessoal, na sexta-feira a gente vai ter uma outra conversa sobre o mundo dos direitos autorais. Ivana Cocrivelli, que vai estar aqui conosco. Ivana já está aqui hoje, vai estar de volta na sexta, né? A gente teve uma conversa muito boa ontem no Fortec, não consegui assistir ainda, né? Mas a gente vai também fazer o acompanhamento e nos encontramos. Em geral, no final da tarde, Jorge. Sempre das 5 às 6h30. Excepcionalmente, 5 às 6h56, como hoje. Quem foi que falou muito? Fui eu ou foi a Wanda? Não, foi você. Olha, você ganhou. O culpado sempre sou eu. Pessoal, gente, foi um prazer revê-los a todos. Muito obrigado pelo convite. Prazer a todos. Com vocês outras vezes. Foi ótimo. Vamos lá, sexta-feira estamos de volta, pessoal. Um abraço, hein? Tchau. Legal, Shirley. E vamos assistir a reunião no Fortec de ontem, viu, Shirley? Abração. Tchau. Tchau, tchau. Muito bom.